Oi, gente, vou esperar as pessoas entrarem. Vamos aguardar um pouquinho para começar a fazer a live. Vocês estão me ouvindo? Alguém comenta aí, por favor, só para eu verificar o som. Vocês estão. Oi, Gabi, minha linda. O som tá bom, gente? Tá baixo? Ah, legal. Vamos esperar aí um pouquinho, né? Pra dar tempo das pessoas entrarem um pouco. Gente, se der algum pane aqui, vocês não ligam não, tá? Aqui eu nunca fiz live, é a primeira vez. E ainda não sei direito como é que funciona esse trem aqui, não. Mas vamos indo. As pessoas que estão aqui, se quiserem mandar o link aí mais pra alguém tá junto ouvindo esse testemunho, né? Pra gente glorificar a Deus, né? Agradecer e conhecer um pouquinho mais do que Deus fez na minha vida. Dá tempo ainda, manda lá. Deixa eu dar uma limpadinha na câmera aqui, galera. Pera um pouquinho. Aí, agora a imagem ficou melhor. Esperar mais alguns segundinhos, tá? Daí, mais uns 2 minutinhos. Aí eu já começo a falar um pouco sobre o testemunho. A galera entrando, Fabiano. Ó o mozão entrando aí também. Ah, galera, que legal. Meio esposo, né? Eu e o Paulo. A gente casou no civil aí quarta-feira, mas ainda falta o sacramento do matrimônio. Então por isso que a gente fica brincando aí que a gente é meio esposo e meio esposa, né? Porque não se totalizou ainda, né? Porque o mais importante é a bênção de Deus, que é o que tá faltando pra gente ainda. Ó, a galera que chegou agora, eu tava falando aqui pro pessoal que já tá aqui que a gente vai esperar um pouquinho pra dar tempo de entrar mais gente, tá? Esperar uns minutinhos. Daí eu já começo a dar o testemunho, tá bom? Oi, meu padrinho amado, Júlio. Não vou pedir benção ainda porque o sacramento não foi, tá? Vai ser muito legal esse testemunho, gente, porque assim, foi muito inesperado, né? Eu nem tinha intenção é, de fazer essa live. Não, eu tava só apenas com o box lá do Insta, né? As perguntas. E aí, quando me pediram pra contar, eu fiz a enquete. Eu fiquei bem surpresa, porque foram mais de 80 pessoas que votaram pra que fizesse o testemunho. E assim, eu acredito que contar por texto fica uma coisa muito fria, porque a gente não expressa assim o sentimento que realmente a gente tem, né, nas palavras muitas vezes, né? A gente falando é diferente. E foi uma confirmação de Deus, porque ontem eu conversava com o núcleo, com o nosso núcleo do grupo de oração, e uma das ideias pro nosso grupo foi essa, eles trouxeram essa ideia, né, de estar testemunhando aqui pelas redes sociais nesse tempo de quarentena a vida de cada um do núcleo, né? Como a gente chegou até aqui, como Deus nos trouxe até aqui, porque muita gente não conhece a nossa história, né? Nós somos servos da Renovação Carismática Católica e às vezes vocês veem lá a gente no grupo de oração ou publicando as coisas assim, né? Tipo, e não entende o que aconteceu, né? Algumas pessoas conhecem a nossa história de antes,
assim, meio por cima, e aí, tipo, não entende o que aconteceu. Tipo, nossa, como essa pessoa mudou tanto de vida, né? Como essa pessoa mudou e não entende o que aconteceu. Até quando, eu vou já adiantar um pouquinho, quando aconteceu comigo, muita gente me questionou sobre isso. Eu cheguei até a publicar uns textos no Facebook e tal, mas assim, as pessoas ainda ficam perguntando, né? O porquê que aconteceu, sabe? Então, assim, é por isso que é interessante dar esse testemunho, para as pessoas entenderem a obra de Deus, né? Entender o amor de Deus por cada um de nós. Então, ontem lá quando a gente estava fazendo a reunião nossa, a gente estava partilhando, quando eles falaram que da ideia de fazer o testemunho, assim, eu comecei a rir até, eu pensei, nossa, né, tipo uma confirmação de Deus, porque vocês aí fizeram uma grande votação para dar esse testemunho, e a gente teve a ideia ali de trazer isso também pro grupo de oração. E até peço para vocês que estão assistindo aí para seguirem lá. Depois eu vou deixar fazer um stories e eu vou deixar o IG aqui do nosso grupo de oração para vocês seguirem, porque a gente vai estar com um trabalho bem legal nessa quarentena aí, para vocês conhecerem o testemunho de vida de todos nós servos, né? Primeiramente do núcleo do grupo de oração e de todos os servos, para vocês conhecerem mais de nós, para a gente se aproximar um pouco mais. Então depois eu coloco lá e aí vocês seguem, tá? Tem bastante gente aqui do grupo de oração, tem gente que não é. Quem não é, fica o convite para começar a participar. Gente, quem tá entrando agora, tava falando pro pessoal que a gente tá esperando só mais um pouquinho para entrar um pouco mais de gente, tá? Aí assim eu já começo dando testemunho. A Tamires entrou aí, ô amiga. Ah, Marielle, que se formou comigo na faculdade. Quanto tempo. A Lu Mesquita colocou aqui, né, que o grupo dela fez uma live contando os testemunhos. É muito legal isso. Porque a gente, é o que eu tava falando, a gente não, às vezes olha pro servo e não conhece a história dele. E não entende como que aconteceu. Ah, o Yuri. Obrigado, Yuri. Nosso seminarista aí. A Chay, amiga do Jesus no Litoral, que benção. Gente, uma ideia também que eu já tive, já pensei, mas nunca coloquei nada pra vocês, que eu acho que seria interessante qualquer dia fazer uma live sobre... Oh, Richard! Sobre Jesus no Litoral. Contar a experiência, né? Como que foi estar no Jesus no Litoral, como é que foi a experiência dessa missão. Até, ó, já convido os irmãos aí que estão aí no litoral da gente fazer uma live em conjunto aí, ó, pra testemunhar o que Deus fez com a gente e com as pessoas nessa missão que foi muito top. Tô morrendo de saudade. Saudade também, Chay. Vamos esperar só mais um pouquinho, tá? Eu já esperei 5 minutos, né? Bom, gente, já são 4h05. Então eu vou começar aqui a contar um pouco do testemunho, até pra não ficar muito longo, tá? Vamos começar assim, eu quero testemunhar assim desde da minha infância, assim, sabe? Porque pra vocês entenderem um pouco, né, do que Deus fez, do que Deus é capaz de fazer na vida das pessoas. Bom, eu não sei se a maioria que tá aqui me conhece, não sei se todos, assim, alguns conhecem mais de vista, né? Alguns já têm proximidade, já conversaram comigo e tal. Alguns me conhecem depois de Cristo, alguns me conhecem antes de Cristo também. Mas eu nasci em uma família católica. Católica de nome, tá? Porque católicos não praticantes. Então, nunca tive aquele negócio de estar indo na missa, de estar sempre na igreja. Minha infância nunca foi assim. Pelo menos eu não tenho essa recordação de estar fazendo isso, né? De estar sendo levada pra missa e tal. Mas eu fui batizada, eu fiz a catequese, eu fiz a primeira Eucaristia, comunhão e tudo mais. Primeira comunhão e tudo mais. Graças a Deus.
E só que é aquela coisa, né? Infelizmente é assim. A maioria dos adolescentes, né, depois que fazem a catequese, fazem a primeira Eucaristia, elas se afastam novamente, né? Elas voltam pro mundo. Não sei se é por, sei lá, imaturidade, não sei se é por, talvez assim, um trabalho mais a fundo, assim, dos catequistas, de mostrar a verdade mesmo, né? Lógico, eu admiro o trabalho dos catequistas, que não é coisa fácil, mas talvez seja precisa um aprofundamento maior. Mas enfim, não estamos aqui para falar sobre isso. E aí, gente, eu me afastei, né, depois da primeira Eucaristia. Já me afastei não, né? Eu fiz a catequese e tal, por meio que obrigação, né? Porque os pais colocam, a gente faz. E aí eu fiz a primeira Eucaristia e voltei pro mundão. E a minha adolescência foi sempre assim. Eu ia na missa muito de vez em quando. E assim, quando tinha casamento, quando tinha... Muito raro eu ir, assim, sabe? E às vezes que eu ia ainda, tipo assim, falava assim, nossa, que saco, não acaba logo, sabe? E ficava sempre nessa coisa, né? E aí minha vida foi andando, eu fui crescendo, fui indo na onda dos jovens, que infelizmente é o que a maioria faz hoje em dia, né? De começar a beber, de começar a ir pra baladas, de começar a ficar com um, a ficar com outro. E assim, eu saía. Lógico, a minha mãe sempre foi, tipo assim, muito sincera comigo, né? Ela, assim, nunca foi aquela mãe repreensiva na questão de me prender, tipo, você não pode sair pra nada. Mas ela também nunca foi aquela mãe totalmente liberal. Sim, ela foi, eu acho que ela foi muito correta nessa parte da educação, assim, de tudo na medida certa. Sempre me dava horário pra ir pra voltar, sempre queria saber com quem que eu tava. Só que a fase de adolescência, né? A gente acaba mentindo, a gente acaba saindo escondido. Eu fazia muito isso, saía escondido. Minha mãe não gostava que eu saía pra cidade de fora. Eu mentia bastante, falava que ia na casa de uma amiga e não ia, e ia pra outra cidade, ia pra festa e tudo mais. Às vezes chegava bêbada em casa. E assim foi indo. Quando eu comecei, eu entrei na faculdade, eu entrei na faculdade já namorando. Eu entrei na faculdade em 2009, tava totalmente nessa vida de balada, assim, todo final de semana em balada, todo final de semana bebendo. Eu não tinha limite pra bebida. Eu era aquela pessoa assim que eu, tipo assim, era um pouco tímida, sabe? Hoje eu ainda sou um pouco, mas assim, Deus me transformou bastante. E eu ia pra balada, assim, pra minha diversão na balada não era só dançar. Porque pra eu conseguir dançar na balada, eu tinha que beber pra eu conseguir me soltar. Então era isso que eu fazia. Eu gostava, né, do gosto da cerveja. Não digo que ainda não gosto, porque a gente não passa a desgostar, assim, de alguma coisa pelo sabor, digamos assim, né? Mas eu gostava da sensação que a bebida em excesso me causava, que graças a Deus disso eu hoje não gosto mais, que é aquela coisa de ficar meio zonza, de ficar alegre, daí você fica mais desinibida e se solta e tal. Então eu ia pra festa, eu pegava uma cerveja lá, começava a dançar e... Gente, a Molo falou que a internet tá caindo, tá travando aí ou não? Se tiver travando, mais alguém fala aí, por favor, que daí a gente vê aqui se é aqui que tá acontecendo alguma coisa. Enfim. Então eu ia lá pra balada, né? Bebia uma, duas, três e eu não tinha fim. Eu bebia até a hora que a festa acabasse. E... Ah, beleza, gente. Não tá normal, então. Obrigada. E aí eu bebia até a hora que a festa acabasse. E às vezes chegava bêbada em casa, às vezes não tanto, assim, o fígado vai acostumando realmente. Então cada vez é como uma droga mesmo, porque cada vez você precisa de mais bebida pra poder atingir aquela alegria, digamos assim, né?
atingir aquele grau. Então você vai acostumando e aí você vai precisando de mais. E era isso que foi acontecendo comigo. Então eu fui bebendo mais e mais e mais, até o ponto que, nossa, eu lembro uma vez que eu fui numa festa, num show em Bandeirantes, eu fui com R$ 200 na carteira, eu voltei sem R$ 1. E, tipo assim, a maioria que sabe como é que é a balada, né? Tipo assim, não tem comida, é só o show e a bebida. E eu só bebia cerveja, não gostava muito de destilado. E eu bebi, gente, R$ 200 de cerveja. Tipo assim, o que são R$ 200 de cerveja? Eu sou ruim de matemática. E tipo, sei lá, será R$ 5 a lata, 3 por 10, não sei. Eu bebi muita cerveja. Então assim, eu ficava, tipo, loucona mesmo, loucona. E chegava no final de semana, assim, tipo, no domingo, você acorda com aquela ressaca brava, né? Eu falava assim, nossa, que bosta, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Porque quando a gente bebe, a gente perde a noção, né, do que a gente tá fazendo. Então, assim, às vezes eu ficava com alguém que eu nem conhecia, sabe? E aí, tipo, e eu não tinha noção de nada, gente, de nada, de nada. Eu achava que, tipo, nossa, a minha felicidade consistia nisso, né? Em festar, curtir a vida, sou jovem. E aí entra o ponto que é também, aí eu comecei a namorar, e aí até que eu sosseguei, né? Aí, tipo, a gente fica mais corretinha e tal. Diminui o tanto de festas, que a gente acaba ficando um pouco mais caseira, né? Só que eu vivia um namoro totalmente desregrado. Eu tinha uma sexualidade totalmente desregrada. Nessa época eu não conhecia a castidade, não conhecia os planos de Deus para a vida do ser humano. Então eu vivia tudo errado e achava que eu estava super certa. Pra mim, pecado era quando você traísse, ou tipo assim, tem gente que pensa que é assim, né? Pecado é matar e roubar. O resto, eu sou honesta, eu não mato, não roubo, eu não peco, não, sabe? E, gente, não tem nada a ver, isso é desconhecimento total do pecado. Não julgo por quê? Porque eu também um dia não conhecia essas realidades. Então, como eu digo, eu tinha uma sexualidade desregrada e pra mim, eu achava que eu tava certa. E aí eu namorei por 4 anos, entrei na faculdade. Até o segundo ano da faculdade... Não, gente, minto, ó, tô errando aqui, ó. Eu não entrei na faculdade namorando, não. Agora que eu me lembrei. Eu entrei na faculdade ainda solteira, no começo de 2010. Passei no vestibular de 2009, em 2010 eu entrei na faculdade. Me formei em fisioterapia lá na UEMP, em Jacarezinho. Fui morar lá. Os 2 primeiros anos de faculdade, gente, eu fui, tipo assim, vida louca. Vida louca mesmo, porque... A sogrinha tá assistindo aqui também. Porque na faculdade eu morei em Jacarezinho, morei em República. E era, tipo assim, a faculdade era integral, né? Então eu estudava de manhã e de tarde. E à noite eu tinha o tempo livre pra estudar e tal, mas às vezes estudava, às vezes não, né? Em faculdade, quem mora fora, assim, geralmente a gente, de quinta-feira é o dia das festas. Então, assim, toda quinta-feira eu tava em festa. Fui em festa de faculdade, tipo assim, juntava o pessoal da fisioterapia com o pessoal da educação física. Bebia nas repúblicas, fazia churrasco. Tipo, já aconteceu de eu sair de uma festa na faculdade, tipo assim, ir com a roupa da festa na faculdade. Tipo assim, eu fui direto da festa pra faculdade. Cheguei lá na aula, tipo assim, mó sono, assim, pra não ter falta. E assisti a aula. E eu contando até os meus podres aqui, né? A pessoa falou, nossa, ó, a profissional, né? Mas, gente, graças a Deus, assim, isso foi no começo, tá? Da faculdade. E depois, graças a Deus, eu endireitei e aprendi muito na faculdade. Até eu falo que eu acho que a gente deveria entrar na faculdade um pouco mais velha, porque a gente entra muito nova, entra com a cabeça muito pensando no fútil, sabe? E a gente não aproveita tanto os estudos como deveria ser aproveitado, sabe? Eu entrei com 18 anos, né? Eu saí do ensino médio e já fui direto pra faculdade. E aí lá, nos 2 primeiros anos era bastante festa. O primeiro principalmente porque era tudo novidade, né? Depois você vai diminuindo um pouco o ritmo. Mas enfim, daí eu comecei a namorar, aí eu QT, né? O 3º e 4º ano de faculdade, me formei namorando. Já fui noiva, pra quem não sabe. Não deu certo meu relacionamento, graças a Deus. E aí a gente acabou
terminando. E aí, tá, me formei e tal, comecei a trabalhar. Voltei na vida louca que eu era antes. Não no mesmo grau que eu era antes de namorar o meu ex. Mas assim, eu voltei a ser, tipo, vida louca. Nada de missa. Gente, eu acho que, sem brincadeira, nos 4 anos que eu fiquei morando no Jacarezinho de fazer faculdade, eu acho que eu nunca pisei dentro de uma igreja enquanto eu fazia faculdade. Misericórdia, Jesus, né? Mas e eu comungava, tá? Normal, como se nada tivesse acontecido. Confessar, então, misericórdia. Tinha confessado só pra fazer a primeira Eucaristia, depois nunca mais. Aí eu fui confessar depois só em 2015. Foi quando eu fui fazer o cursilho. Confessei em 2015 pra fazer o cursilho. Deu uma mexida comigo nesse tempo de cursilho, sabe? Mas assim, não foi algo profundo, não foi algo que criou raízes, não foi algo que permaneceu e que deu fruto. Então eu saí de lá assim meio mexida, meio que querendo mudar, mas como não criou raízes, eu não tinha eu não permaneci. Então, tipo, eu fui lá, fiz o retiro, né? Quem não sabe, o curso é tipo um retiro, é um outro movimento da igreja. Eu fiz o cursilho, participei. E aí eu saí de lá um pouquinho diferente, tá? Não deu fruto, voltei pra minha vida como eu era antes, né? Comecei a voltar pra balada, né? Fiquei solteira de novo, né? Aquele sensação de liberdade, né? Liberdade totalmente falsa. E eu comecei a voltar pra balada, né? Fui pra uma balada lá em Londrina, festar um pouco com a minha prima e sair dos ares normais, assim, sabe? Que era de costume. E voltei a viver aquela vida de bebê e tudo mais. Fiquei por um tempinho o mesmo jeito que eu era antes de namorar, né? Vivendo nessa loucura de bebida e balada. De fica com um ali, fica com outro cá. Só que eu percebi, hoje eu percebo, né? Na época a gente não tinha clareza das coisas. Mas assim, hoje eu olhando pra trás, eu percebia que nessa época, depois que eu fiquei solteira e fui festar de novo, eu festei um tempo bem, tipo, loucona, assim. E depois eu comecei a dar uma quietada, assim, sabe? Pra mim já não tinha mais graça. Eu tava cansada de ir na festa e ser sempre a mesma coisa. De ficar com um e não ir pra frente. E, sabe, assim, era uma coisa vazia. Chegava no domingo, no outro dia, né? Como eu tava dizendo lá anteriormente. Aquela ressaca, tudo. E você falava assim, meu Deus, o que eu fiz? Nunca mais vou beber, nunca mais vou em festa, não sei o quê. Só que era algo vazio, porque assim, era um pensamento meu que eu contava, tipo, meio com as minhas forças. E eu não tinha Deus comigo, porque eu nem lembrava, assim, que Deus existia. Eu sempre tive fé, mas assim, uma fé vazia. Sempre acreditei na presença de Deus, mas eu nunca falava com Ele, nunca recorria pra Ele. E aí eu tinha essa sensação de vazio enorme, sabe? Me sentia um lixo. Falava que eu nunca mais ia fazer isso e tal. E aí bastava uma festa, assim, tipo assim, uma festa top. Teve uma época que eu saía com o pessoal, a gente começou a ir pra umas baladas em Ourinhos, aquelas baladas eletrônicas. Tipo assim, outro nível, assim, sabe? E foi a partir disso, assim, que eu comecei a enxergar um pouquinho da realidade daquilo lá, sabe? Assim, porque, assim, as festas que eu ia pra cá é muita bebedeira, lógico, e isso é péssimo. Só que lá era um naipe diferente, tipo assim, não era só a bebida. Lá eles usam muita droga também nessas baladas. Então tinha umas baladas lá eletrônica e tal, e eu gostava de música eletrônica. Ainda gosto de umas músicas eletrônicas. E eu via que muita gente bebia água. Daí, tipo, eu inocente, né? Falava assim, nossa, o povo aqui é de boa, né? Só bebe água. Mas aí, tipo, fui fazendo amizade e fui descobrindo que a água era porque eles estavam usando droga. E se você mistura com álcool, dá um piripaque, sei lá, que eu não entendo. Eu, inocente, achando que ninguém bebia, porque, tipo, nossa, certinho, né? E aí eu comecei, tipo assim, sabe? Vi umas conhecidas minhas também entrando nessa onda de tomar bala, de... Graças a Deus eu nunca cheguei a esse ponto, nunca experimentei droga alguma. E eu vi elas indo, tipo, sabe, como é que fala aquele negócio? Cheirando, não sei se é êxtase, sei lá, não entendo desses negócios.
usando assim, tipo, indo na onda, assim, tipo, o que tem, sabe? E graças a Deus eu não caí nessa, sabe? Mas aí eu comecei a enxergar, sabe? Eu voltava pra casa, às vezes eu contava pra minha mãe e falava assim, nossa mãe, fulano fez isso e aquilo, nossa. Aí eu falava assim, parece que as pessoas não... Falei assim, perdeu a noção, sabe? Perdeu o respeito, não sei o que e tal. Aí eu comecei a cair um pouco minha ficha. Aí eu comecei a querer parar de ir um pouco nessas coisas, porque começou a me incomodar esses tipos de comportamento, sabe? E aí eu peguei e beleza. Daí eu comecei a ficar mais em casa, comecei a ficar um pouco mais quieta. E eu sempre ia, desde que abriu o Santuário de São Miguel Arcanjo, lá em Bandeirantes, eu comecei a ir nas missas lá. E assim, pra quem já foi nas missas votivas de São Miguel Arcanjo, sabe que é muito linda, né, a missa. E lá, assim, tem muito carisma da renovação carismática católica. Oração em línguas, momento com o Santíssimo, assim, né, momento tipo, momento profético, momento de escuta da palavra e tudo mais. E eu ficava encantada com aquilo, sabe? Por mais que às vezes eu não tava entendendo nada, mas eu ficava meio encantada com aquilo. E eu ficava, tipo, curiosa. E aí, todo mês que tinha, eu queria ir. Queria ir. E até me recordo de uma vez, assim, que eu nem entendia nada, mas eu fui numa missa lá, teve um ano, não vou me recordar o ano. Mas eu lembro que na época ainda era liberado, aqui na nossa diocese, o bispo caminhar com o Santíssimo, né? Porque hoje não pode mais. Mas eu lembro que o padre Roberto foi caminhando com o Santíssimo. E quando foi chegando perto de mim, gente, eu tremia, mas eu tremia que nem vara verde. E era a sensação do repouso, né? Só que eu fiquei com tanto medo, porque eu senti que eu ia cair ali. Tipo assim, o tremor do meu corpo tava incontrolável. E aí eu peguei e pra desviar a atenção, eu parei de olhar pra Jesus. Parei de olhar pra Jesus e pra parar de tremer. E aí, tipo, o padre foi andando e aquilo passou. E depois, no final da missa, o padre falou, teve gente que Deus queria proporcionar uma experiência profunda, né, no repouso do Espírito, mas você ficou com medo e segurou. Não segure, né, porque é o Espírito Santo, né, Deus que tá querendo falar com você e tal. E depois eu me arrependi, realmente. E depois nunca mais eu tive essa sensação, sabe, de repousar assim. Só que Deus, eu vejo assim, Deus foi me trazendo muito pela curiosidade, porque eu sempre fui muito curiosa. Não mais que a Ellen, acho que a Ellen tá assistindo eu aqui, mas a Ellen, ela vai entender porque eu tô falando isso. Mas sempre fui muito curiosa e aí essas coisas começaram a me interessar. Foi quando eu comecei a procurar um pouco de ler uns livros do padre Marcelo Rossi, uns livrinhos pequenininhos, na época vendia na Avon. Comprava da Tamires, inclusive ela tá aí. Fazer um merchan pra ela, não sei se ela vende Avon ainda, mas se ela vender, gente, aí ela tem o catálogo, tá? Mas eu comprava aqueles livrinhos e eu ia lendo. E aí, assim, parece que aquilo foi acalmando meu coração e foi me criando uma curiosidade, assim, sabe? E aí beleza, daí eu vi que teve um dia que eu fui na missa lá de São Miguel e eu senti uma vontade de confessar, tipo assim, foi muito louco, tipo assim, eu preciso confessar, só que eu não sabia confessar, porque pensa, eu tinha confessado lá na primeira Eucaristia, e pra mim confessar de novo depois de tantos anos, eu nem sabia direito o que era pecado, sabe? Então eu falava assim, vou confessar o quê? Quase não tem pecado, coitada, inocente, né? Mas eu entrei na fila, e aquela fila enorme, né, pra confessar. Gente, minha mão suava, eu tremia que nem vara verde, mas eu falava assim, eu vou sair daqui. É aquela cena, né, um capetinha falando de um lado e um anjinho falando do outro, tipo, fica aqui. Eu falei, não vou sair. E eu com aquela briga com a minha cabeça, eu falava, meu Deus, eu vou sair daqui, eu vou sair. E ao mesmo tempo eu falava, não, tipo assim, uma coisa dentro de mim queria confessar, não sei o que deu em mim naquele dia. E beleza, aí eu fiquei, chegou minha vez, eu fui pensando no caminho, assim, que eu ia falar pro padre. Chegou na minha vez, eu confessei bem mal confessado, porque eu nem sabia confessar direito. E aí eu confessei, beleza. Aí, gente, mas assim, sabe aquela sensação? Cara, tipo, o sacramento da confissão é muito lindo, porque ele dá uma sensação de liberdade, ele não só dá como ele é uma liberdade. Ele te tira de uma escuridão, assim, uma escravidão, sabe? Então, assim, mesmo que... Olha só como que Deus é tão grandioso, né? Mesmo que tão mal confessado, eu, mesmo assim, tive uma graça, assim, de sentir uma paz interior muito grande.
Aquele dia, gente, naquela missa, a missa lá, eu falei da Ellen, a Ellen entrou, acho que alguém falou pra ela. Aquele dia, eu não queria ir embora mais da missa. A missa acabou e eu queria ficar lá, sabe? Eu não queria mais sair de lá. E a partir disso, olha como que esse foi um ponto crucial, a confissão, porque foi libertador. A partir desse momento, eu comecei a sentir um desejo de ir pra missa. As missas de domingo, as missas dominicais mesmo, sabe? Porque, assim, até então eu estava tendo aquela fé... como é que fala? Fé votiva, né? Eu só tinha fé do dia 29 de setembro, não, do dia 29 de cada mês. A outra fé, a fé verdadeira não tinha, né? E aí, eu comecei a sentir um desejo de ir pra missa. E aí eu comecei a ir na missa, assim. E aí quando eu, não ia mais pra Santa Missa, começou a me dar um peso na consciência. Aí eu falava assim, comigo mesma, né? Peraí, alguma coisa tem de errado. Porque eu nunca fui assim. Eu nunca liguei pra ir na missa, não ir na missa. Pra mim, tanto faz, tanto fez. Por que agora eu tô sentindo esse desejo de ir pra missa, sabe? E eu comecei a sentir algo estranho, assim. E eu não entendia o que aquilo significava. E aí eu andei percebendo que tava acontecendo algo diferente comigo. Mas eu tava boiando com o quê, né? E eu peguei e mexendo nas redes sociais, sempre quando tinha alguma frase de Deus, quando tinha alguma publicação assim, falando de Nossa Senhora, falando de alguma coisa de santo, alguma coisa da igreja assim, eu sempre passava reto, sabe? E eu comecei a perceber que aquilo começava a me chamar a atenção e eu não conseguia mais passar reto. Sempre quando tinha algo relacionado a Deus, parecia que me dava um peso na consciência se eu não lesse aquilo, se eu não visse aquela publicação. Eu comecei a achar isso estranho. Eu falo que foi uma das formas que Deus achou de me pegar, sabe? Eu falo que ao mesmo tempo, assim, eu falo que hoje, olhando pra trás, Deus veio assim, me acariciando, me chamando de manso pra perto, sem me assustar. Só que depois, na hora que ele viu que, como se assim, ela entrou na rede, agora eu vou agarrar com tudo. Porque depois eu tive uma mudança muito brusca, assim, sabe? Ao mesmo tempo que foi lento, foi uma coisa rápida. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a sentir esse desejo de ir pra Santa Missa. Quando eu não ia, comecei a sentir esse peso na consciência e achei muito estranho. Aí, gente, em 2017... gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês me dá uma pausada em mim aí, porque eu tenho esse costume de pessoa ansiosa, não sei se é do meu temperamento também, colérica, gosta de falar, falar, e às vezes vocês não estão entendendo nada, né? Tá dando pra entender até aqui o que eu tô falando? Deixa eu interagir um pouquinho. Manda um ok aí, se estão entendendo, se tá bom a velocidade que eu tô falando. Ai, gente. Que agora eu vou entrar no ponto crucial do testemunho. Beleza, gente. Então, foi quando... Calma aí que eu já me perdi. Tá, lembrei. Quando eu comecei a ter esse anseio, né, de ir pra missa. E aí, em 2017, eu fui viajar com a minha mãe. E assim, eu já fui meio diferente, sabe? Eu já comecei a ter o hábito de falar com Deus quando eu acordava, né? De agradecer pelo dia. A gente foi pro Nordeste e assim, eu não sei quem já foi pra lá, mas é uma paisagem muito linda, assim, sabe? E cada paisagem linda que eu vi, eu pensava em Deus. E isso nunca tinha acontecido, gente. Nunca, assim, sabe? Você olhar pra natureza e glorificar Deus na natureza. E eu olhava pra aquela paisagem linda, pra aquele mar, tudo. Eu falava, meu Deus, como o Senhor é lindo, sabe? Eu comecei a louvar sem perceber que eu tava louvando. E aí... lá não fui na missa e tal, porque assim, eu ainda tava assim, passando por um processo, né? Mas eu já tava vendo que eu estava diferente. Quando eu voltei, tava acontecendo o cerco de Jericó, aqui na minha cidade. Eu peguei o último dia do cerco de Jericó. Nessa época ainda também podia passear com o Santíssimo, né?
o padre podia passear com o Santíssimo na igreja. E eu fui no último dia. Cheguei de viagem, acho que, não sei, acho que foi no domingo, né? Eu fui na missa do cerco, e com aquela sensação de que algo estranho estava acontecendo dentro de mim. E aí, quando... Eu não me recordo, gente, que padre que era que estava aqui na época. Mas eu me lembro que o padre foi andando com o Santíssimo. Conforme o Santíssimo foi chegando perto de mim, eu fui sentindo uma coisa muito estranha, assim. Meu coração palpitava demais. Comecei a sentir uma emoção muito forte. Falei pra Jesus assim, eu olhei bem pra cara dele e falei assim... Jesus, eu não sei o que o Senhor quer de mim. Falei assim, o Senhor tá querendo alguma coisa, porque eu tô percebendo tudo que tá acontecendo comigo, essa minha mudança, assim, de pensamento não é normal. Eu falava pra Jesus, falava assim, mas eu não sei o que o Senhor quer, eu tô boiando o que o Senhor tá querendo fazer comigo. Eu falava assim, me mostra, por favor. Aí aquilo eu chorei muito, sabe, naquele dia eu chorei. E beleza, acabou a missa, fui embora sem entender nada, não tive resposta alguma. Passado alguns dias, a minha irmã estava dando aula de catequese, né, com o João Vitor, com o nosso amigo de grupo de oração. E aí ele tinha um livro que se chama Todo Mundo Tem um Anjo da Guarda. E como a minha irmã já percebeu, do Pedro Siqueira, né? E como a minha irmã já percebeu que eu tava, assim, meio indo pra esse caminho de Deus e tal, e ela também, assim, tipo assim, a gente meio que se converteu juntas, né? Deus converteu a gente se converteu não, né? Porque a gente não se converte sozinha, é Deus que faz. Como foi na mesma época, meio que juntas, então, assim, a gente trilhou um caminho, tipo assim, meio que... Deus fez um chamado pra gente ir junto, vocês vão entender o porquê. E minha irmã tava sentindo meio que as mesmas coisas que eu, e aí ela leu esse livro, achou muito interessante e falou assim, não, a minha irmã tem que ler esse livro. E ela me emprestou, pediu pro João me emprestar, e ele emprestou. E eu li esse livro, quem não leu, fica aí a dica, tá? Gente, se vocês quiserem dica de livro, pode pedir, porque, olha, eu gosto muito de ler. Graças a Deus, eu já gostava antes de ser de Jesus, e agora eu gosto mais ainda. Então, assim, eu sou meio... a louca dos livros, então quem quiser uma dica, eu já li vários. Aí eu li esse livro, né, de Todo Mundo Tem um Anjo da Guarda, e eu fiquei impressionada com aquilo. Nunca tinha nem pensado no meu anjo da guarda na minha vida. Aí, aquele dia, lendo a experiência que tem relatado naquele livro, eu rezei antes de dormir. E eu rezei conversando com meu anjo da guarda, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. E eu pedi que eu queria conhecer ele e tudo mais. E aí eu dormi, eu tive um sonho que até hoje, sinceramente, eu não sei se foi sonho, se foi real, ou até hoje eu não tive resposta. Mas assim, foi um sonho muito real. É como se eu tivesse tido uma experiência com o meu anjo. Porque eu acordei assim, tipo, sabe quando você acorda falando assim, meu Deus, foi verdade ou foi sonho, sabe assim? Eu vi uma luz muito grande assim em cima de mim. E eu tentava ver o que era, não conseguia erguer minha cabeça, uma luz azulada, muito grande. E eu perguntava quem tava ali, e aí ele falou, sou eu, seu anjo. E aí ele falou o nome, que eu não vou falar aqui, que o nome de anjo da guarda a gente não se conta. Ele falou o nome pra mim, mas assim, a gente é muito incrédulo, né? Ainda mais naquela época que eu tava começando, assim, então minha fé ainda era bem fraca. Eu não sabia se tinha sido, se não tinha sido. E eu fui atrás de respostas. Eu queria saber se era o meu anjo que tinha falado comigo, se não era. E aí a minha irmã contou isso pro João. E na época ele conversou com a minha irmã. Ele já estava fazendo a escolinha de servo. Nessa época, gente, eu não conhecia Renovação Carismática Católica, não conhecia grupo de oração, nunca tinha ido num retiro na minha vida. E aí a minha irmã foi convidada para participar, né, para ser serva. E ela falou que ela só iria se eu fosse com ela. Quando ela chegou fazendo esse convite para mim, foi muito assim, foi muito louco o que eu senti. Por quê? Porque foi assim, é como se Deus tivesse falado diretamente no meu coração.
Porque eu não sabia, gente, o que era perseverança, eu não sabia o que era grupo de oração. E quando ela fez esse convite, através do João, eu meio que dei um pulo de alegria. Dentro do meu coração gritou assim uma certeza: é isso. É como se Jesus estivesse falando pra mim: é isso que eu quero de você. Me sirva, eu quero que você me sirva. É isso. E assim, eu parecia assim, como é que fala? Nem cego perdido em tiroteio. Eu fui sem saber o que eu ia fazer. Mas eu tive aquela certeza gritante dentro do meu coração: é isso que Deus quer de mim. É isso que Deus está me chamando. E aquilo eu fiquei super feliz. Não, vamos fazer, não sei o que, não sei o que. Beleza. Aí, tipo, a gente começou a ter contato com o pessoal que já participava da renovação. Aí comecei a fazer... a gente ia começar a fazer escolinha, né? Já tava tendo contato com o formador, que no caso foi o Mindu. E aí eu comecei a conhecer muitas coisas. Gente, fazendo uma pausa aqui, eu quero assim colocar entre parênteses uma coisa. Tem muitas pessoas aqui que estão me assistindo, que eu tô vendo que são de grupo de oração, pessoal que é do JNL, pessoal do meu grupo, pessoal do outro grupo também aqui de Andirá, né? Pessoal que já tem ministério, tem servos aqui, mas eu tô vendo também que tem umas pessoas aqui que sei que não são participantes de grupo de oração, e não sei se são ativas na igreja ou não. Mas então, por isso eu quero deixar entre parênteses aqui, para que você que não é servo, talvez, tipo, pense assim: então eu posso, se eu quiser ser servo, eu posso ir lá fazer a escolinha. Não, não é assim. Comigo aconteceu, assim, é raro acontecer isso, mas aconteceu o caminho inverso. Eu, de serva, fui conhecer a Jesus. Mas o caminho tem que ser ao contrário. Você tem que conhecer Jesus, para depois você sentir o chamado no coração, você ir pra perseverança, estudar as coisas da igreja para você passar a ser servo. Porque ser servo é uma batalha espiritual grande. Então, assim, se você entra numa perseverança sem ter ali uma raiz, né, um chamado de Deus, possa ser que, tipo assim, não dê frutos, e possa ser que você largue o barco no meio do caminho, entendeu? Então é orientado o quê? A um servo sair de um grupo de oração. Você precisa primeiro ter uma constância no grupo de oração, conhecer o que é renovação dentro do grupo de oração, para depois, sentindo o chamado, você sim ir fazer a perseverança e ser servo, tá? Então, voltando, eu comecei a fazer a escolinha. E aí eu comecei a ficar com um pouco de medo, porque a gente começou a ter contato com as pessoas do grupo e todo mundo falava assim pra mim. Como eu disse, é uma batalha espiritual, então todos falavam assim: você se prepara, porque quando você começa a ir pra igreja, o inimigo de Deus, ele fica revoltado, porque ele sabe que tá perdendo alguém. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar te tirar desse caminho. Então ele vai começar por aqueles que você mais ama. Tipo assim, as pessoas vão começar a tirar sarro, dentro da tua casa vão tirar sarro de você, a tua família vai falar que você tá fanática, que você tá paranoica. E assim, quando eu comecei a entrar pra esse caminho, foi muito automático. Quando eu senti esse chamado pra servir a Deus, eu comecei a fazer a perseverança, consequentemente, eu falei pra vocês que já há um tempo eu já estava deixando as baladas de lado, já não tava mais sentindo vontade de ir. Foi automaticamente assim... eu entrei pro serviço de Deus, né, pra conhecer o serviço de Deus, eu já cortei automaticamente essa vida de balada. Então, assim, eu já não gostava mais. Já era algo que já não me satisfazia mais. O meu interesse já não tava mais naquilo, entendeu? Pra mim, o meu interesse era buscar as coisas de Deus. Eu tava, assim, com muita sede de conhecer Deus, de conhecer o movimento da renovação, de conhecer tudo. Eu queria fazer aquilo que Deus estava me pedindo, servir Ele. E aí foi muito estranho pra todo mundo isso, porque eu já não saía mais. Chegava na sexta-feira, que era o dia da perseverança, né? Eu ia na escolinha de servo, eu comecei pro grupo de oração, chegava no sábado eu ia pro grupo de oração, domingo eu ia pra missa. E aí todo mundo começou a falar: mas agora você só vai pra igreja, você não vai mais pra lugar nenhum, não sai mais pra festa, não se diverte, não sei o que. E tipo assim, eu não... o que aconteceu? Quando eu comecei a entrar pra esse caminho, eu comecei a ficar sozinha também. Porque, assim, os amigos que eu tinha de balada, eles, tipo assim, meio que abandonam a gente, porque eles não querem saber daquilo que a gente tá vivendo. Então, assim, eu já não tinha mais companhia pra sair, vamos supor assim, ir numa lanchonete, alguma coisa. E também aquelas companhias, já não, naquele momento,
não me interessava mais, porque a minha sede de saber das coisas de Deus era tão grande que eu queria estar em convívio com pessoas que estavam buscando a mesma coisa que eu, para que assim eu pudesse ali conversar com as pessoas sobre isso e tipo assim, tirar mais conhecimento, sabe? E então, assim, eu já não ia mais pra barzinho, lanchonete, pra nada, assim. Eu ia pro grupo de oração, ainda não tinha vínculos dentro do grupo de oração, porque eu tinha acabado de começar. Só que eu comecei a sentir um medo, porque as pessoas começaram a falar isso, que, se prepara pra aprovação, porque você vai ser muito atacado, você vai ser muito atacado, as pessoas vão falar isso, isso e aquilo. E eu, tipo assim, eu meio que não tava muito preparada, sabe, pra esse tipo de coisa. E, vou voltar um pouquinho, que eu lembrei aqui um negócio que é essencial também na parte do testemunho. Quando eu disse que eu ia para as baladas, né, que eu bebia bastante e tal, quando eu fiquei solteira, da outra vez, eu era gordinha e eu comecei a emagrecer bastante. E aí eu comecei a fazer do meu corpo um deus, sabe? Eu comecei a cultuar o meu corpo como se fosse um deus e fazer do meu corpo uma vitrine. Porque daí, né, a minha autoestima tinha levantado, eu queria mostrar o corpo que tava todo fitness, tudo certo, não sei o quê. E aí eu comecei a vestir roupas curtas, comecei a roupa colada, barriga de fora, shorts curtos, essas coisas assim. E aquilo que hoje, infelizmente, a gente vê que a maioria das meninas fazem, né? Hoje eu rezo pra Deus quando eu olho assim para meninas que viviam a mesma realidade, que vivem a mesma realidade que eu vivi. Eu rezo pra Deus pedindo para que Ele possa despertar elas assim como Ele me despertou, né? De ver o quanto isso fere o coração dele, né? De quanto isso fere a nossa alma, fere a nossa dignidade, né? Porque quando a gente coloca uma roupa não para se sentir bem, mas para você se aparecer para os outros e fazer com que os olhares se voltem para você, você está cultuando o seu próprio corpo, né? Você está colocando aí, com o perdão da palavra, está se colocando como um pedaço de carne exposto numa vitrine de açougue para ser desejada e ser consumida, né? Então, assim, era um pecado muito grave também que eu não enxergava. Mas tá, e voltando para aquilo, né? Então, aí eu comecei a mudar. Eu comecei a mudar com a questão de não ir mais pras baladas e também automaticamente eu já fui mudando o meu estilo de vestir. Eu já não gostava mais de coisa tão colada igual eu usava. Já comecei a ter um pudor. Assim, as virtudes elas começam a aparecer quando a gente busca Deus. Então eu comecei a usar shorts mais comportados, roupas mais comportadas. Isso causou muita estranheza nas pessoas. E tudo aquilo que as pessoas falavam, as pessoas do grupo de oração falavam que ia acontecer, começou a acontecer realmente. Comecei a ser questionada o porquê que eu não ia mais pra festa, porquê que eu ia só pra igreja, que desse jeito eu ia perder minha juventude, que eu era uma menina bonita, que tava jogando a minha vida fora, que isso e que aquilo. E eu comecei a ficar um pouco assim, me sentir um pouco sozinha, porque eu via que ninguém tava do meu lado. Só que Deus, gente, ele é tão misericordioso. Ele é tão misericordioso. Gente, eu tô tentando só ver aqui quanto tempo faz de live, porque eu acho que tem tempo, né? Acho que tá dando quase 1 hora já. Se acabar o tempo aqui, eu vou abrir outra, tá? Daí vocês entram de novo. Mas já não tem mais tanta coisa pra falar, não. Não vou me alongar muito mais. Mas enfim. Espera aí que eu sujei a câmera aqui. Aí. Isso começou a acontecer das pessoas começarem a questionar. E eu comecei a sentir medo. E Deus foi tão misericordioso que Ele colocou junto comigo a minha irmã. A minha irmã tá falando que eu quase não falo. Gente, eu gosto de falar mesmo, tá? Isso foi uma coisa que Deus me deu também. Eu já gostava antes, agora piorou. Deus me deu a minha irmã. Aí ela tá falando aí, ó, pra entrar junto comigo nessa caminhada. E por isso que eu falei pra vocês que não dava pra colocar por texto, porque é um testemunho um pouco longo, gente. E assim, é legal você detalhar pra vocês verem realmente o que Deus é capaz de fazer na vida da pessoa, né? E enfim, aí a minha irmã entrou comigo nessa caminhada.
Aí ela era a única que estava do meu lado. Então, assim, ela e o pessoal da igreja como eu conhecia. Então eu comecei a ficar um pouco preocupada, sabe? Comecei a pôr em questão. Falei, será que realmente vale a pena eu andar nesse caminho? Eu tô ficando sozinha, sem amigos e tal. Tá todo mundo contra mim. Eu comecei a ficar com medo. E aí, ainda em 2017, tá? Eu e minha irmã fomos numa missa de São Miguel Arcanjo. Deus usou muito o santuário de São Miguel Arcanjo, lugar extremamente abençoado pra falar comigo. A gente foi numa missa dia 29 de julho de 2017. Essa data nunca mais vai sair da minha vida, da minha cabeça. Eu e minha irmã fomos na missa votiva São Miguel Arcanjo. E, coincidentemente, nós fomos vestidas iguais. De calça jeans, camiseta branca, tênis branco. E estávamos, na época, com a mesma cor de cabelo. Ela também estava loira, cabelo como o meu. E aí, a gente foi na missa e eu sentei lá fora naquele dia. Porque tava muito lotado. Quem já foi lá no santuário sabe como é que é. E eu sentei lá fora e eu fiquei muito chateada. Porque eu falava assim, poxa vida, se eu já acho que Deus não fala comigo lá dentro, quem dirá aqui fora, né? Porque assim, lá fora o povo fica conversando, você não consegue se concentrar e tal. E eu achava que eu tinha que estar lá dentro da igreja pra Deus falar comigo. Porque a gente sempre vai na missa, né? Quando o Padre Roberto faz aquele momento... ai, Deus tá me falando isso, Deus tá me falando aquilo, a gente sempre fica na expectativa, né? Ai, fala comigo, fala comigo. E eu sempre fui assim. E aí, aquele dia eu fui lá, daí, tipo, quando eu sentei lá fora, eu já perdi totalmente a esperança de Deus falar comigo lá, porque eu tava sentada lá fora. Mas eis que chega um momento que o Padre Roberto começou a falar assim, que tava sentindo que tinha duas meninas que estavam lá e estavam vestidas com... iguais, com tipo, o mesmo estilo de roupa. Aí ele descreveu que elas estavam de calça jeans, camiseta branca, tênis branco e que elas tinham o cabelo, ele falou bem desse jeito assim, ó. Ah, elas têm o cabelo meio loiro, meio pintado, igual quando faz umas listras assim no cabelo, tipo as mechas, né? E aí ele falou isso. E aí ele falou assim, e nisso o padre falando, gente, eu comecei a tremer. Eu comecei a tremer porque, tipo assim, ele tava me descrevendo a minha irmã. E eu comecei a tremer que nem vara verde, eu comecei a suar frio, meu coração começou a pular pra fora. Eu falei, meu Deus do céu, é comigo, será que é comigo? Daí ele falou assim, e eu tô sentindo que Deus tá falando pra mim que vocês duas estão se aprofundando, buscando se aprofundar num caminho de oração. E vocês estão sentindo medo. Só que Deus tá falando que não é pra vocês terem medo, porque é Ele próprio que tá chamando vocês pra se aprofundarem mesmo na vida de oração, se aprofundarem a isso que Ele está chamando. Gente, naquilo eu e minha irmã começamos a chorar. Mas a gente chorava. A gente olhou pra cara do outro e falou assim, você sentiu que foi pra você? Aí eu também. A gente se abraçou e chorava. Depois daquele dia, a gente saiu de lá tendo a plena certeza de que era um chamado de Deus mesmo, que não era assim, pra gente ter medo do que fosse vir pela frente, porque era Deus chamando. Aquele dia Deus confirmou através do Padre Roberto. E aí nós começamos essa caminhada, né, fazendo a perseverança, a gente foi conhecendo mais da verdade. Aí eu comecei, né, a estudar a palavra de Deus, né, a estudar um pouco a história da nossa igreja, a estudar um pouco do catecismo da Igreja Católica, a fazer confissões frequentes, até um diretor espiritual, porque um padre nesse momento é muito importante para sempre orientar a gente a tudo em relação à nossa caminhada na igreja, em relação à nossa vida pessoal, porque ele é uma autoridade espiritual na qual se tem muito auxílio, porque ele é uma autoridade espiritual, então ele sabe como ninguém aconselhar a gente, porque o padre ali é uma representação de Jesus pra gente. E aí eu comecei a me firmar cada vez mais, a fé da gente vai se fortalecendo muito mais, né? Passei a frequentar as missas certinho, comungar sempre em estado de graça, sempre confessada, nunca comungar em pecado grave. Comecei a abandonar todos os pecados graves. E aí começa a luta também pelos pecados contra os pecados veniais, que são os pecados menores, né, digamos assim, que não nos afasta diretamente da graça de Deus, mas de pecadinho em pecadinho se faz um pecadão, né? Então por isso que é importante também a gente combater os pecados veniais. Mas assim, eu comecei a conhecer a verdade de Deus. E gente, assim,
Sofri muito preconceito no começo, como eu disse, muitas pessoas, né, julgavam, tipo assim, tem gente que até hoje fala assim, ah, agora se acha santa. Não, não é isso que se acha santa. Eu não tenho mérito nenhum em tudo isso que aconteceu, mérito nenhum, todo mérito, toda a honra, toda a glória eu devo a Deus, porque se não fosse o Espírito Santo na minha vida, eu não sei, se não fosse Deus, eu não sei onde eu estaria hoje, não sei o que eu estaria fazendo hoje, eu acho que eu já estaria, sei lá, com os 2 pés no inferno, mas a misericórdia de Deus, e assim, ninguém convence a gente. Quando alguém vinha me falar, ah, você precisa fazer isso, fazer aquilo, eu nunca aceitei a opinião das pessoas. Só que Deus molda isso na gente. Então, é o Espírito Santo que convence. Para me convencer da castidade, não adiantava as pessoas falarem, mas quando Deus falou comigo, eu comecei a conhecer a verdade. A gente acaba fazendo isso por amor a Deus e não por uma regra, sabe? Então, assim, a gente começa a viver as coisas e não passa a ser mais um fardo. Tipo assim, não ir mais embalada, não vestir mais roupa curta, não encher mais a cara. Não é um fardo pra mim. Hoje, isso é um motivo de alegria. Porque, assim, o meu prazer hoje não consiste mais em fazer essas coisas, porque a minha felicidade não se encontra nisso. Eu descobri, eu não, né? Deus me fez descobrir a verdadeira felicidade, que é estar em Cristo Jesus. Então, assim, a gente, gente, né, passa a se valorizar, a gente passa a ter uma dignidade, porque a gente descobre o amor que Deus nos ama, né? Porque, assim, agora, assim, meio que vai se tornar um pouco de uma pregação, mas, assim, a gente conhece o amor de Deus e a gente vê que mesmo diante de tantas coisas ruins, de tantas ofensas que a gente fez a Deus, Deus ele foi tão misericordioso e ainda assim me fez enxergar a verdade. Porque muitas vezes eu parei pra pensar assim, sabe? Tipo, falando assim, Deus, por que dentre tantas pessoas, porque assim, gente, hoje a gente vê a nossa juventude, tá cada vez pior. Então a gente pensa assim, eu pensava assim, dentre tantas pessoas que vivem tudo que eu vivia no passado, né? Sexualidade desregrada, bebedeira, como é que fala? Imodéstia, sabe? Tantas coisas ruins que eu fazia, né? Impurezas. Por que Deus me escolheu? Sabe? Assim, eu ficava pensando, por que eu, Deus? Sabe? Assim, eu me senti privilegiada. E assim, só que isso não quer dizer que Deus me ama mais que talvez que você que não teve uma experiência com Deus. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer isso. Quer dizer que, tipo assim, depende da abertura que você dá. Deus, ele tenta chamar a gente de todo jeito. E hoje, eu olhando pra trás, eu percebo que Deus tentou me chamar por várias vezes. Quando eu senti um vazio, era Deus tentando me falar que não era isso que me preenchia, que era Ele que podia me preencher. Quando eu acordava triste, quando alguma coisa não dava certo, quando, sei lá, eu enxergava, era Deus tentando me fazer enxergar que não era aquele o caminho. E quantas vezes Deus tem chamado você também para se abrir para uma experiência nova. Sabe, assim, eu vejo que, olhando para trás, eu vejo que a abertura que eu dei para Deus agir na minha vida foi quando eu dei o sim, quando eu senti aquela vontade de confessar. Porque se eu não tivesse confessado naquele dia, se eu tivesse voltado pra trás, eu vejo que não... Acho que nada teria acontecido, sabe? Assim, porque a confissão, gente, quando a gente começa a estudar o sacramento, assim, sabe? Tipo assim, ela é libertadora. A gente vê que a graça ali acontece mesmo, sabe? Então, assim, se eu não tivesse dado essa abertura, talvez ali seria um momento que eu tivesse fechado meu coração pra Deus e não teria deixado ele fazer tudo o que ele fez. Então depende da gente dar o sim, sabe? Eu vejo assim, que muita gente fica com medo de confessar, sabe? Fala assim, mas eu vou contar os meus pecados pro padre. Gente, ó, o Insta tá notificando aqui que eu tenho mais 18 segundos de live. Ó, eu vou finalizar a live aqui agora e eu vou abrir outra, tá? Pra dar continuidade aqui no que a gente tá falando agora no testemunho. Não entram de novo porque tem a surpresa ainda que eu vou contar, hein? Pera aí um pouco.